Vamos então. Terceira parte dessa série que a gente está estudando. Série Resetando, que nós começamos há exatamente 3 semanas atrás. Essa série que nos foi inspirada pelo próprio Deus, que foi bem claro assim, ao coração, que nós deveríamos estar ministrando sobre esse recomeço, esse reset. Nós explicamos já desde o começo, aquele botãozinho que tem no computador, que quando ele trava, quando ele tem uma coisa errada, quando não está funcionando como deveria, a gente vai lá, aperta aquele botão e tudo volta ao normal, tudo fica bem. Então, isso ficou muito claro no meu coração, da gente falar sobre isso, da necessidade de nós voltarmos, de nós reiniciarmos e de começar da maneira correta, iniciar da maneira correta. Nós falamos na primeira semana sobre a vida bugada. Ali nós vimos as sementes más que nós plantamos, nós reconhecemos os nossos erros e nós decidimos seguir para o alvo, que é Cristo. Na segunda semana nós vimos, a segunda mensagem foi retomando o território. Nós aprendemos ali a nos revestir da armadura do Espírito Santo, da armadura de Deus. Nós vimos ali peça por peça e também nós vimos ali a necessidade de nós rugirmos como leões para demarcar o território na nossa própria vida. E depois de ter marcado isso, esse território, declarar que ele é do Senhor. Nossa, que foto horrível. Vamos lá. Jeremias 18, 1 ao 5. Se quiserem abrir, pode ir de boa, mas eu já tenho aqui, já eu posso ler para vocês. Jeremias 18, 1 ao 5. Livro do profeta Jeremias 18, 1 ao 5. Diz assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó Israel, será que não posso eu agir com vocês, como fez o oleiro? Imagine essa cena aqui, irmãos. Estava lá o oleiro, que quem é o oleiro? Aquele que lida com barro. Estava lá fazendo o seu vaso. Lembra do filme Ghost? Oh, my love. Que negocinho girando. Daí a mulher se deve, o cara bota a mão assim tal. E as meninas fazem. Ah! Daqui a pouco o vaso. 1923, eu acho. Eu orei no cinema, não tô brincando. Aí, aquele vaso, o oleiro está lá, fazendo o seu vaso. Aquela roda gira e ele vai moldando o vaso conforme ele quer. E o vaso não sai como ele quer. Então, ele quebra, amassa e faz de novo. Ok? E Deus disse isso ao povo através de Jeremias e fez uma pergunta: será que eu também não posso fazer a mesma coisa com vocês? E é sobre isso que a gente vai ver essa noite. O tema da mensagem é... Alguém viu no Face? Uma alma. Não, tu não vai. Tu é eu? Hã? Tudo zerinho. Muito bom, parabéns. Que tal tudo zerinho? Imagina que legal, gente. Tudo zerinho. Eu ainda não comprei um carro zero. Mas deve ser legal, né? Será que cheirinho de novo, assim? Tudo novo tem cheiro bom, né? Livro novo, Bíblia nova. Hã? Livro novo é bom demais, né? Brinquedo é bom demais, o cheiro também. E comida. Comida é bom, velha, é boa. E esse versículo ele é muito interessante, porque ele nos fala de recomeço. E desde o começo dessa série a gente tem falado da importância da gente começar de novo. Tudo zero. Zero bala. O que é zero? 0 quilômetro. Vem de 0 quilômetro. Ou seja, algo novo que nunca rodou. Já pensou que legal a gente ficar zero de novo? Então a gente vai agora
entender cada parte aqui desse texto. A gente vai conversar aqui sobre esse texto e a gente já vai entender o porquê que Deus disse isso para Israel através de Jeremias. Na primeira parte do texto ele diz assim, ó: vá à casa do oleiro. E logo depois está escrito assim: então fui. Na versão mensagem diz assim, ó: levanta-se e vai à casa do oleiro. O que eu aprendi com isso? Uma atitude. Deus nos pede uma atitude, uma posição. Lembra daquela frase do Max Lucado que eu falei para vocês? Que a Bíblia é uma história de 2 jardins. 2 jardins. O primeiro deles, o Éden, e o segundo deles, o Getsêmani. No primeiro deles, o Éden, Adão tomou um tombo. E no segundo deles, Jesus tomou uma posição. Adão tinha tudo na mão e acabou caindo. E na segunda oportunidade do segundo jardim, Jesus tomou uma posição. E ele orou assim no Getsêmani: Senhor, se for possível, aparta de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Ou vocês acham que Jesus estava gostando da ideia de morrer na cruz? Ele era homem. Naquela ocasião ele era homem. Ele sabia, como Deus, ele sabia o que ele iria sofrer. Mas ele tomou uma posição e continuou. É que nem eu falei antes, sobre o rugido. O rugido. Tem que chegar nas áreas da nossa vida e rugir. O que é o rugir? Eu falei na semana passada. O leão, ele, para demarcar o seu território, ele deixa o cheiro no território. E quando ele vê algum predador se aproximando desse território, ele ruge. E o seu rugido pode ser ouvido a quase 8 quilômetros de distância. E quando o predador inimigo ouve esse rugido, ele sabe que ali tem alguém que manda naquele território. E ele sai daquele território. E é isso que nós devemos fazer na nossa vida. Nós devemos permitir que Jesus ruja na nossa vida. Segunda parte do texto ele diz assim: vá à casa do oleiro. O que significa essa casa do oleiro hoje para nós? Para nós hoje é a presença de Deus, o lugar onde Ele trabalha. E onde Ele trabalha? A Bíblia nos diz que Deus ele trabalha pelo bem daqueles que nele esperam. Então, enquanto a gente está, às vezes, no meio de uma luta pensando: puxa, mas Deus não faz nada comigo. A Bíblia nos diz que Ele trabalha. Ele continua trabalhando. Onde é que Ele trabalha? Na casa. O que seria essa casa do oleiro? Ele trabalha na nossa vida no secreto. Mateus 6,6 diz, né? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta de trás de ti, ora teu pai que está em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Quando a Bíblia nos fala que nós devemos entrar no nosso quarto e fechar a porta, não quer dizer isso fisicamente. Não, eu só posso orar entrando no meu quarto e fechando a porta. Não é isso. Isso quer dizer o seguinte: fica a sós com Deus. Se livra de todo o barulho de fora. Isso que a gente está fazendo hoje aqui. A gente está aqui no meio do mato. Olha, ouve o barulho que está acontecendo aqui. A gente está ouvindo um córrego de água, grilos e o Gilson. Entendeu? E é isso que a gente deve fazer durante a nossa vida. Separar um momento para Deus. É ali que Deus trabalha, no secreto. E também Ele trabalha na igreja. Na igreja. Olha só o que diz em 1 Coríntios 14, 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou seja, uma canção, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua, ou em uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Deus trabalha também na igreja. O que é a igreja? É o templo? Não, é isso aqui, ó. Sabe? Por muito tempo, as pessoas acreditavam que não, a igreja é aquele templo onde a gente vai naquele lugar, ali sim a igreja. Não. A igreja é quando Jesus disse: quando estiverem reunidos 2 ou 3, ali estarei entre eles. Jesus está aqui. A presença dele neste lugar, ela é real. Ela existe. Então, a igreja é um local de edificação. E por que ele nos comparou a um vaso de barro? No tempo que foi escrito esse texto, usava-se muito o vaso de barro. O vaso de barro, ele era utilizado principalmente para água,
para óleo. É como se fosse potes. Realmente potes ali. Só que a Tupperware não tinha muita saída naquela época, né? Que nem minha sogra uma vez chegou e... Ah, comprei ali uns potinhos na Tupperware. Aí eu, Tupperware, que é isso? Eu falei, tava escrito Tupperware. Não, piadas de potes. Ou seja, vaso de barro é algo simples, porém feito para um propósito. Tem coisa mais simples que o barro? Puxa, vai ali, pega um pouco de barro e faz um potinho. Queima ele, assa ele, aquele processo de barro. Mas é bastante simples. E por que Deus nos compara a vasos de barro? Isso me trouxe 3 indagações. A primeira delas é aquela que eu falei para vocês no começo lá da série, que eu me perguntei, quem sou eu? Afinal, poxa, eu estou aqui fazendo o quê? Qual é o propósito da minha vida? Sabe aquela, quem sou eu, para onde vou, por quem sou? Por que as minhas orelhas são assim? Romanos 8,17 diz que nós somos filhos e herdeiros. A própria Bíblia nos diz que nós somos filhos de Deus e por isso herdeiros das suas promessas. Filhos. Em Romanos 8,15 fala uma coisa muito interessante. Diz assim, deu-lhes o direito o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas aqui em Romanos 8,15 diz assim, a quem clama Abba, Pai. No hebraico, se eu não me engano, nessa língua, me desculpem, mas não falo mal português, mas o Abba significa paizinho. Não é aquele negócio de pai, meu papai, meu pai, ou que nem Henrique Cristo, meu pai! Aquele homem não é bom na cabeça, gente. Mas assim, é uma forma carinhosa de se tratar um pai. Meu paizinho, sabe? Algo, não só um pai, mas sim um pai próximo. Olha que interessante isso, a própria Bíblia nos diz isso. Nós somos filhos, não qualquer filhos, nós somos filhos amados. Filhos amados. E também nós somos herdeiros. 1 Coríntios 2,9 diz assim, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Gente, o céu é maravilhoso. Mateus agora começou a perguntar coisas sobre o céu. É bem interessante a gente explicar sobre o céu para uma criança. Como é que a gente vai explicar para ele como é que é o céu? Eu comecei a falar, não, o céu é muito legal, filho. Lá é bonito. Ele, mas não chove no céu? Não, filho, não chove no céu. Não neva no céu? Não, filho, é tudo legal. Temperatura sempre boa. E fica escuro no céu? Não, porque a Bíblia diz que Jesus é quem ilumina o céu. Jesus, ele fez uau. Sim, filho, Jesus brilha, cara. Brilha sim, mais que o sol. E ele, uau! Sabe, muito interessante. E como eu falei esses dias, a gente não pensa mais sobre o céu, gente. A gente não pensa mais. A gente sabe tudo sobre prosperidade, sobre vitória, sobre teologia, sobre exegese, não sei o quê. Mas sobre o céu, o que a gente sabe sobre o céu? O que a gente conversa sobre o céu? Quantas das minhas conversas foram sobre o céu? Quantas vezes eu falei sobre o céu com alguém? Pouquíssimas. Isso está errado, gente. Se a minha esperança é habitar com Cristo, lá onde Ele está agora, eu tenho que sonhar com isso. Eu tenho que sonhar. Não estou dizendo que vocês não devam sonhar com outras coisas. Não estou dizendo isso. Mas a gente precisa ter saudades do céu, como dizem algumas pessoas. E nós somos feitos por um propósito. Em 1 Pedro 2,9 diz que, na versão a mensagem, que nós somos instrumentos de Deus para fazer a sua obra e falar por Ele, e para contar a todos quanta diferença Ele fez na nossa vida. De nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos. Lembra aquela passagem? Ele nos transportou de perto das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós proclamemos as virtudes daquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que esse texto quer dizer. Eu achei interessante que falou aqui, para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. Esse é o propósito da nossa vida, testemunhar do amor de Cristo, testemunhar o que Ele tem feito na nossa vida. E como é que a gente vai testemunhar do amor de Cristo pelo que Ele fez na nossa vida, se a gente não tem visto Ele fazer nada? A gente deve
ter a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É pensar como Cristo. Não é, a partir de hoje eu tenho o cérebro de Jesus Cristo na minha cabeça. Não é isso. Isso é uma coisa, é uma força de expressão que significa pensar como ele pensava, como ele pensa. E é fácil de pensar como ele pensava, sabe por quê? Porque está escrito na Bíblia e o Espírito Santo é quem nos faz lembrar das coisas que nós temos aprendido. É fácil. Ou deveria ser. Adiante. Também nessa passagem diz que o vaso estragou-se. Lembra quando a gente falou de vida bugada? Mas sementes. Sementes ruins que a gente planta. Que nem eu falei, a gente planta semente de abóbora e quer colher mandioca. Não existe isso. Se a gente plantou uma coisa, a gente vai colher. Não tem. E também nós falamos sobre processos que acarretam um evento. Lembra disso? Qual foi o processo? O pneu estourou. Mas o que aconteceu para esse pneu estourar? Poxa, desculpa, o evento é o pneu ter estourado. E quais foram os processos que levaram esse pneu a estourar? Ele começou a desgastar até que chegou numa estrada ruim e achou uma pedra pontiaguda. Essas foram as coisas que foram acontecendo até acontecer o evento. Exato. E na nossa vida não é diferente. Quando a nossa vida não está bem, poxa, estourou. Não estou mais bem. Agora você foi o boi com as cordas. Mas o que aconteceu comigo para que eu chegasse nesse estado? Isso é a vida bugada. Entendeu? Não é o fato em si, mas sim as coisinhas que foram acontecendo, as gotinhas que foram caindo no copo até ele transbordar. Isso. Olha só que interessante essa frase. A nossa vida é o resultado da soma das nossas atitudes. Pode crer isso. Quando a gente faz algo errado, Deus perdoa? Perdoa. Mas Ele nos livra das consequências? Nem sempre. Nem sempre. Ok. O território, antes tranquilo, foi tomado e saqueado pelo inimigo. Quando eu vejo aqui que o vaso estragou-se, eu lembro o seguinte, que quando eu nasci, eu não lembro quando eu nasci, né, irmão? Mas eu era como uma folha em branco. E os meus pais foram lá e escreveram. Depois meus amigos foram lá e escreveram alguma coisa. Depois na escola escreveram outras coisas. E ali foram escrevendo coisas. Mas começou com algo em branco. E foram começadas a ser lançadas coisas naquela folha em branco. E quando a Bíblia nos fala que o vaso estragou-se, quer dizer que algo aconteceu. Algo aconteceu. E depois também diz que o oleiro estava moldando outro vaso. Quando ele estragou. Na verdade, ele estragou e ele passou a moldar outro vaso. João 3, do 1 ao 3, diz assim: é necessário que vocês nasçam de novo. Ezequiel 36, 26 diz. Deixa uma coisa aqui que eu acho que eu fiz uma confusãozinha básica aqui. Não, tá tudo certo. Tudo sob controle. Ezequiel 36, 26 diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E é isso que Jesus quer fazer com a gente. Ele quer moldar um vaso com aquele mesmo material do vaso que foi quebrado. Do vaso que foi inutilizado porque não prestava. E assim acontece com a nossa vida. A nossa vida, ela chega muitas vezes no estágio, não necessariamente todas as vidas, mas a minha foi assim. Ela chega no estágio que a gente vê, não, peraí, alguma coisa está errada. Tem que recomeçar isso aqui. Se eu continuar desse jeito, eu não vou a lugar nenhum. Aí Jesus diz que é necessário que vocês nasçam de novo. Ainda a pessoa que estava conversando perguntou, mas como é que um homem pode nascer de novo sendo velho? Ele disse, olha, importa que tu nasças de novo. E também depois nós vamos ver isso. Olha só que interessante essa frase. Até postei hoje no Facebook que foi um flash que me deu assim, eu não posso ter um novo passado, mas posso ter um novo futuro, começando a mudar o meu presente. Isso é uma verdade muito grande. O passado já foi, não tem como. O futuro não aconteceu ainda. O que eu tenho de tátil no meu presente? E é nele que eu tenho que fazer alguma coisa.
Ah, vou semear no meu futuro. Começa semeando no seu presente. Não há como a gente semear algo agora esperando colher algo diferente. Aí eu pergunto, e se tivesse uma tecla Ctrl Z na sua vida? Essa semana eu fiz uma enquete com algumas pessoas que ajudou bastante a eu colocar aqui esses tópicos. Foi bem interessante. Respostas surpreendentes. Respostas surpreendentes. Muito legal. Se eu tivesse um Ctrl Z na minha vida, eu gostaria de ter um Ctrl Z nas minhas atitudes com os meus pais. Gostaria de falar com vocês. Os seus pais querem o melhor para vocês. Fato. Outra coisa. Os seus pais erram. Fato. Eu sou pai, eu sei. E honrar os seus pais é bênção para eles. Mas é mais bênção ainda para vocês. Para mim. Porque honrar os pais é o primeiro mandamento com alguma coisa em troca. Para que os teus dias na terra não sejam poucos. Para que tu viva bastante. Então, essa aqui foi uma das sugestões. Se eu tivesse um Ctrl Z na minha vida, eu gostaria de ter um Ctrl Z nas minhas atitudes com os meus pais. Muitas vezes a gente sai batendo porta. Ah, porque tu não sabe de nada, tu não me entende, não sei o quê. Como não me entende? Teu pai e tua mãe já tiveram a idade de vocês. Se eles falam alguma coisa, acreditem. Se eles disseram que vai dar cacaca, vai dar cacaca. Porque provavelmente já deu cacaca com eles. Já deu cacaca com eles. Entendeu? Honrar os seus pais é uma bênção para eles. Mas é muito melhor para você. Então aqui alguém se interessou em uma tecla Ctrl Z para as suas atitudes com os seus pais. Eu gostaria de um Ctrl Z no meu relacionamento com a igreja. Olha que interessante essa frase que eu elaborei. Assim como seus pais, os seus líderes, que são irmãos mais velhos instituídos a Deus para te ajudar a caminhar, eles querem o melhor para vocês, eles erram e precisam da sua oração. Gente, um líder nada mais é do que alguém um pouquinho mais experiente, pouquinho mesmo, muitas vezes até menos experiente, mas alguém que Deus instituiu para nos ajudar a caminhar. Não é que esqueçam aquela ideia de não, o meu líder vai me não sei o quê. Não, o teu líder está ali para te ajudar a caminhar. Se não for assim, está errado. O líder te ajuda a caminhar. Nas tuas dúvidas, nas tuas dificuldades, ora por ti, vê se tu está bem. Isso é um líder. E te ensina o que Deus tem ensinado para ele. Ok? E eles erram. Os líderes erram. E eles precisam muito da oração de vocês. Pergunto, não preciso responder. Vocês têm orado pelos líderes de vocês? Eu tenho orado pelos meus líderes? Eu tenho aceitado líderes sobre a minha vida? É uma boa pergunta. Ame sua igreja. Ame as pessoas. Ame sua igreja. Ame as pessoas que entram lá. Envolvam-se. Se vocês estão indo à igreja, envolvam-se. Mas se vocês estão indo por ir, não vão. Fiquem em casa. Tem tanta coisa boa para fazer em casa. Muitas vezes vocês vão para a igreja não querendo, vocês acabam atrapalhando quem está do lado querendo receber algo de Deus. Entendeu? Não vão. Não vão. Mas ame a sua igreja. O que eu quero dizer com isso? É a mesma coisa que amar um time de futebol. Pronto. Ah, eu não amo a igreja, mas eu amo de paixão o Águia de Marabá. Sei lá, o 15 de novembro lá do Éder. E aí? É mais fácil amar um time de futebol do que eu amar a minha igreja? Ah, mas igreja não sei o que. Tá, beleza, então fica o teu time de futebol. Deixa quem quer adorar a Deus, adorar a Deus. Ama as pessoas que entram lá. Gente, se vocês tivessem noção da diferença que faz um abraço. Um abraço, que bom que você veio aqui na igreja. Muito prazer, o meu nome é Leandro. Eu estou sempre aqui domingo. Se precisar de mim, qualquer coisa, eu estou aí. Eu posso anotar o teu telefone? A pessoa já olha e deu, pronto. O que é isso?
Mas dá o telefone mesmo assim. Aí no meio da semana, ó, eu sou o Leandro, aquele cara que te pediu o telefone, ó. Cara, tamo aí. Deus é bom demais. Eu tava lendo esse versículo aqui, ó, louco demais. Lê. Cara, muda o dia da pessoa, gente. E pessoas entram e saem e a gente lá. Não gosta da igreja. Não gosta do pastor. Não gosta do Leandro. Olha o tamanho da orelha dele. Ah, gente. Sabe? Envolva-se. 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 Chega. Leandro, o que tem pra fazer aí? Quero ajudar. Eu quero ajudar não sei o quê. Ali, a Bíblia me diz direto. Na rádio. Vamos pra rádio. Quando dá, vamos pra rádio. Ah, eu quero abrir o culto. Eu quero... Chegue e pede missão, gente. A gente tem trabalho sobrando. Sobrando. Envolva-se. Ctrl Z no meu relacionamento com a igreja. Ou ame ou a deixe. Deixando bem claro. Igreja que eu estou falando é templo, congregação, lugar de comunidade, lugar de crescimento, tal. Não estou falando igreja gloriosa de Cristo, a noiva, não. Estou falando igreja comunidade. São coisas distintas. Porque tem gente que vai estar na igreja gloriosa de Deus que não está na igreja que eu estou falando. Chupa essa manga. E tem gente que está na igreja, que não está na noiva de Cristo. Chupa esse abacate. E aí? Mas se a gente está ali... Hã? Um abacaxi. Entendeu? A igreja tem os seus problemas? Tem. Tem. Mas o Grêmio também tem. O Inter também tem. O 15 de novembro também tem. Mas a gente não deixa de gritar gol. Então vibra com a igreja. Poxa vida. Vibra quando alguém se converte. Vibra quando tem... Poxa, olha lá, ó. Tem poxa, veio um visitante. Que legal. Gente, foi aquela menina lá visitar a igreja. A menina sentada. Eu olhando assim, eu na porta fazendo alguma coisa, eu olhei assim. A menina sentada e todos os jovens pra lá. Conversando. Ah, tu viu, não sei o que aí, papai, e a menina lá. Menina não convertida, não batizada, nada. Gente, ovelha gera ovelha. Se eu não me envolver com o meu irmão, não vai chegar alguém agora, eu vou gerar uma ovelha aqui. E o que eu chamo de ovelha? Não é uma ovelha para o rebanhinho do pastor cuidar. Não. Eu estou usando uma analogia que o próprio Cristo usou. Pessoas como nós, que são guiadas por Ele. Não estou falando aqui de para aumentar o rebanho do pastor Rude, porque ele não está nem aí para isso também. Ele é um homem de Deus. Às vezes a gente tem assuntos tão importantes entre nós, e realmente são importantes, que a gente não percebe uma pessoa nova chegando na igreja. Exato. A gente não percebe, às vezes, um jovem. Ou a gente é tão tímido, e a gente tem vergonha de falar, que a gente não vai ao encontro dessas pessoas. É um fato. O fato é isso. Muitas vezes acontece exatamente isso que você falou. Exato. Nós, um pouquinho mais de origem alemã, a gente fica constrangido, às vezes, de ir ao encontro dessa pessoa. Exatamente. Ou, de fato, a gente tem um assunto tão importante, de fato é importante, só que a gente não percebe a pessoa. Exato. E eu acho que um dos principais motivos de a gente estar aqui na Terra ainda é para que a gente possa alcançar outras pessoas. Exatamente. Se fosse apenas para ter comunhão com Deus, lá no céu seria melhor. Exato. Então, se a gente está aqui, um dos principais motivos de a gente peca nisso. É um grande pecado Exato. nosso. Negligência para com os de fora. Tanto que Jesus... Eu falo com propriedade por sentir isso de mim. Tanto que Jesus falou, né? Que a gente deve entrar no nosso quarto, como a gente leu antes, e buscar Ele em secreto, como também mandou encher e fazer discípulos. As duas coisas. O que é fazer discípulos? Tem interessante na rádio lá, a Madi falou, não, aqui a gente foi chamar para fazer discípulos. Aí a Madi, de Jesus. Aí eu, amém. Porque é verdade, gente, a gente não foi chamado, não, vem cá porque vocês são meus discípulos, esses são os meus discípulos. Não, cara. Discípulos de Jesus, aqueles que seguem, que andam igual a Jesus. Então, tome vergonha na cara e envolva-se com a sua igreja. Ctrl Z no meu relacionamento com amigos. Eu anotei o seguinte aqui, ó. Amigos de verdade te edificam, inclusive amigos não cristãos. Tem uma grande corrente, não, porque eu não posso ser amigo de nenhum não cristão. Mentira do diabo.
Mentira do diabo. Porém, aqui está o grande segredo. Hã? Eu digo mais. Influência. Nós devemos ser o quê? Sal e luz. A Bíblia nos diz que como se pode acender uma lâmpada e pôr debaixo do alqueire? Sei lá o que seja um alqueire, mas deve ser escondido. Não, a gente coloca no velador, ou seja, no lugar mais alto da casa, para que ela possa iluminar todos. Como é que eu vou ser crente dentro da igreja? Só dentro da igreja. Passei da porta, normal, sou um jovem normal. É aquele negócio mesmo, né? Não são duas vidas. Não são, é uma vida só. Exatamente. É uma vida só. Adoração, quando a gente fala, vou adorar o Senhor. Adoração é um conjunto de atitudes que a gente tem durante toda a nossa vida. Quando a gente acorda, começa a adoração, gente. Eu contei, alguns sabem, Matheus Kaufmann, do Cristianismo Decidido, a gente estudava na mesma sala na faculdade. Tá gravando? Sim. Falta pra ela. Não, pode falar, meu. falar. Vai dar umas lacunas. Vai. Tá, e a gente estudava na mesma faculdade, na mesma turma, e um dia o pastor Elton fez um evento, enfim, a gente se encontrou, eu olhei pra ele, ué, tá fazendo aí? Ele fez a mesma coisa. Aí o pastor Elton percebeu, ele olhou pra nós assim, haha, vocês são agentes secretos. A gente faz isso o tempo todo. Hein? Tá que nem aquele soldado foi dar o testemunho na igreja. Irmãos, fiquei 10 meses no exército, aleluia! Foi uma benção, aleluia! Ninguém descobriu que eu era crente. Primeira coisa que eu faço, o Júnior vai ver isso, que eu faço quando tem uma turma na aula de recruta. Eu entro com a minha cara de louco número 3, com o olho esquerdo piscando, e digo, quem é que é crente aqui? Tem crente aqui? A paz do Senhor Jesus, eu sou da Assembleia de Deus, crente do fogo. Né? Agora pegando, tem crente aqui? Eu. Ah, seus indecentes. Ah, vai pro chuveiro, fardado. Gente, é assim mesmo, gente. A gente tem, não tem convicção. Quem é gremista aí? Quem é colorado? Não é. Guardado as proporções. Aí é sério, encheu o visto na pele. Eu cheguei mesmo, tipo assim, ó, cheguei, larguei o boneco, chama o gorro na mesa. Pá, quem é que é crente aqui? Sério, 3. Depois quando acalmou, não sei o que, tá. Mais. Aí eu sou na Deus de amor. Eu sou batista. Aí o outro, manto. Pô, não adianta mais, pô. E uma frase também, que parece frase de Facebook, mas é verdade. Amigos de verdade te aproximam de Deus. Amigos de verdade te aproximam de Deus. A gente tem que comparar de cada história. Cara, crente levando crente pra pecar, velho. Mas não é pra pecar assim, ó. Ah, vamos matar a aula pra comer uma pizza. Isso tem que ver bem, se é pecado. Depende da pizza. Não, é errado, mas é errado. Mas troço grotesco, assim, ó, vamos 2 horas sem Jesus aí, nós enlouquecidos. Tem, gente. Então, amigos de verdade te aproximam de Deus. Se eles não te aproximam de Deus e tu não consegue aproximar de Deus, repense. E na questão dos amigos de verdade, inclusive não cristãos, a gente tem que ser sal na vida deles. Quantas vezes a gente já falou, né? Puxa, que pessoal lá só falta aceitar Jesus. Eles são tão legais. Falta tudo, então. Ah, mas são sangue bom e tal. Beleza, a Bíblia não diz isso. Ah, vocês agora só podem se relacionar com pessoas cristãs. Não, pelo contrário. Jesus andava com quem? Não, Jesus só andava com o Sinédrio. Não. Jesus foi várias vezes alvo de críticas dos fariseus por andar com pessoas de índole feia. Eu daria um Ctrl+Z nas minhas finanças. Cara, quer dar um Ctrl+Z nas suas finanças? Já foi. Fala o seguinte, pega lá suas contas, coloca todas no lápis. Uau! O meu custo operacional é de R$900. Meu salário é de 750. Alguma coisa está errada aí. Aí o cara fica. Quer um conselho? 900 pila? Tu ganha 750? Cara,
Não vai dar? Não vai dar. Dizima. Dízimo é um princípio. Tem gente que não curte. Eu curto. E o ano passado, nós vivemos isso na pele. A gente está com 11 anos de fé, né, mano? 11 para 12 anos de fé. A gente nunca tinha conseguido dizimar todos os meses. Nunca. 2013 nós fizemos o... A gente vai dizimar o ano todo, não importa. 2013 foi o ano que Deus... Desculpa, 14. Foi o ano que Deus mais abençoou nossa vida na área financeira. Isso é testemunho sério. E ofertas. A partir do sábado que vem, irmãos, nós vamos fazer o período de ofertas na igreja no sábado. Nós vamos orar por nós, porque isso é um princípio bíblico e é bênção pra gente. Ah, mas não temos dinheiro. Cara, pega R$4 no mês, dá 4 fins de semana por mês. Leva R$1. Não te apresenta de mão vazia. Eu tenho R$4 para ofertar. Tranquilo. Ó, R$1 no gasofilácio. Aquela oferta ruidosa. R$1. Beleza. É o que tu tem? Vai. E primícias. Gente, eu já estudei sobre primícias, é algo muito legal. Muito legal. A gente vai ter um simpósio. O Gilson já descobriu o que é simpósio. Nós vamos ter um simpósio, sério, sobre economia e... Desculpa. Pessoais? Economia familiar. Me dá um assunto. Economia familiar. Economia familiar. Uma pincelada sobre isso. Isso. Só uma parte. Deixa eu gravar. Gente, existe uma coisa muito simples no reino de Deus. O que é mais importante para mim é o que eu faço primeiro. Se o dinheiro é mais importante para mim, o dízimo vai ser a última coisa. Se Deus é mais importante para mim, quando eu recebo o dinheiro, eu dou para Deus, porque não é o mais importante, porque Deus está em primeiro lugar. Quando Deus é o primeiro e eu dou em primeiro do que eu recebo para Ele, Deus me abençoa. Agora, se o dinheiro é mais importante que o próprio Deus, eu deixo Deus por último, o dízimo por último. E é mandamento. E outra, e vai para a prática. Vai por mim. Ganhe R$600. Pega 60 pila, vai no gasofilácio. Senhor, esse 60 pila dava 2 Dom Chico, Jesus. Tá aqui. E sai já não falando em língua. Dói. Gente, não é questão do dinheiro. É a fidelidade, cara. É a primícia. Prioridade. Deus. Exatamente. Deus em primeiro lugar, Deus vem abençoar. Então, semana que vem, gente, ó, uma vez eu acho que a Radassa ou a Elissa ofertou 5 centavos. Eu acho que foi em vocês. Acho que foi mais de zoeira mesmo. A gente pegou aqueles 5 centavos, diante de Deus, a gente pegou esses 5 centavos com temor. Homem, tá a oferta aqui de hoje. A gente pegou e botou lá na caixinha. Na caixinha a gente tem lá, tem um saquinho de oferta lá, que acho que deve ter uns 70 centavos. Tá lá. A fidelidade dela tá aqui. Beleza. E outra coisa, do que entra, o que vai entrar, eu creio, se vocês entenderem isso, nós já entendemos, pela misericórdia de Deus, a gente pega, entrou R$7 no mês, glória a Deus, 70 centavos a gente vai dizimar para a igreja e o restante fica no caixa porque a gente vai fazer com que a oferta de vocês também seja debaixo da bênção de Deus, entende? Mas isso é uma coisa que a gente vai aprender muito melhor com o Gilson, que é expert no assunto. Essa aqui foi legal, essa aqui foi unânime. Eu daria um Ctrl Z no meu tempo perdido. Até me espantou essa resposta, que eu pensei, puxa, quanta gente pensando dessa forma. Que nem o Gilson falou, primícias não são apenas sobre finanças, mas de tudo. O tempo é a mesma coisa, irmãos. Como eu falei semana passada, como primícia de tempo, a gente deveria acordar de manhã já, escorrer de joelho para o chão. Senhor, está aqui meus primeiros segundos do meu dia, eu peço que o Senhor abençoe, que o Senhor tome nas tuas mãos todas as situações e colocar realmente, dar os primeiros instantes do nosso dia para Deus. E muitas vezes a gente reclama do tempo e tal, só que eu creio que nós podemos nos organizar melhor. Eu creio. Porque a gente, quando precisa fazer algo, a gente dá um jeito.
A gente dá um jeito. A gente dorme 20 minutos a menos e assim vai. Hoje, por exemplo, eu não tive tempo de preparar a mensagem durante a semana. Hoje eu acordei 4:30 da manhã. E tô aqui, graças a Deus. Dei meu jeito. Me organizei dessa forma que deu. Então, a gente pode sim organizar o nosso tempo. Dói às vezes? Dói. Mas o tempo que a gente perdeu, infelizmente, a gente não vai recuperar. Infelizmente. Mas a gente pode fazer diferente. A gente pode se organizar melhor. Então, primicie o seu tempo. Primicie o seu dia. Eu postei hoje, uma oração pode mudar o seu dia. Uma oração. Senhor, hoje eu vou lá para o acampamento. Oh Deus, fala comigo. Eu vou estar lá retirado no meio do nada. Que eu ore diferente. Porque a gente mudou alguma coisa. A gente saiu lá da nossa casa, da nossa igreja e veio aqui para o meio do mato. Fala comigo de forma diferente. Eu estou num lugar diferente, fala comigo de forma diferente. E Deus fala. E Deus fala mesmo. Então, Ctrl Z no meu tempo perdido. Você pode sim se preparar melhor para utilizar o seu tempo. A Bíblia fala sobre remir o tempo, porque os dias são maus. Eu daria um Ctrl Z no meu coração e no que fizeram dele. Lá em Eclesiastes, se não me engano, 11, fala assim, ó. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Primeira coisa, irmãos. Quer dar um Ctrl Z no teu coração? Foi? Lamentações de Jeremias. Desculpa, Lamentações de Jeremias. 9 ou 11, uma coisa assim. 9 ou 11. Wherever. Wherever. Lamentações de Jeremias. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Gente, o que tem de gente que fica remoendo o passado ruim. Fica remoendo o passado ruim. Como eu falei, das respostas assim foram diversas, uma me chamou muita atenção. Foi pro jovem, olha, dá uma força aí e tal. Falei, olha, das coisas ruins eu não fico remoendo muito, não. Mas nas coisas boas, tem muita coisa legal. Eu achei que interessante. Trazer à memória aquilo que traz esperança. Tá ficando, porque em 1992 me chamaram de orelhudo. Chamaram, e aí? E aí? Não, eu não. Eu preciso de cura interior. Sabe, gente? Bola pra frente. Bola pra frente. Olha só. Quando a gente pensa em Ctrl Z no coração, a gente lembra o quê? Relacionamentos que não deram certo. Relacionamentos que não deram certo. Graças a Deus, os meus outros relacionamentos não deram certo. Aleluia! Minha esposa. O que é de Deus, permanece. Aprendam isso. Se é de Deus, vai permanecer. Vai permanecer. Mas também não dá pra ficar esperando a vida inteira, né? Eu vou chegar nessa parte. Deus não demora, Deus capricha, viu essa? Deus não demora, Deus capricha. Tem o tempo certo. E aqui, entra que a Aline falou, faça a sua parte. Torne-se alguém interessante. Apareça pro jogo. Gente, não dá, gente, entendeu? Que nem eu já falei isso aqui. Meninas, querem arrumar um namorado? Tranquilo, eu vou lhe ensinar. Pendura o Play 3 desbloqueado no pescoço. Tranquilo, 2 controlezinhos, ó. De boa. Vai arranjar namorado? Vai. Agora eu pergunto. Meninas, querem arranjar um namorado que preste, seja cheio do Espírito Santo? Não tem PlayStation que bate. Porque a mulher cheia do Espírito Santo, ela fica mais bonita. Gente, de vez em quando vê um cara assim, um cara apessoadão assim, com uma mulher não tão bem apessoada como tu esperaria um cara daqueles, né? Aí tu vai ver lá o que é. Cara, uma mulher cheia do Espírito Santo, velho. Cheia do Espírito Santo. Ou no mundo com muita grana. Mas, cara, a pessoa, não só a mulher, mas o rapaz cheio do Espírito Santo, o rapaz que quer arrumar uma namorada, ele tem que orar muito. Mas ser cheio do Espírito Santo te deixa uma pessoa interessante, gente. Te deixa uma pessoa interessante. Faça a sua parte. Ah, vou fazer minha parte, já sei. Eu vou botar aquela legzinha, botar a barriguinha de fora, meter vários selfies e um piercing aqui. Já pensou com piercing?
E faz um selfie com um pau de selfie, com a vassoura. Espanta namorado daí. Nem me faz, espanta. Não espanta o namorado, espanta o namorado. Faça a sua parte, gente. O que é fazer a sua parte? Não, vou, ó, tô aí. Ó, tô aí. Não, não é isso. Ore. Ah, agora tá dizendo pra orar por namorado. Cara, eu tenho que orar pela esposa do Mateus. Agora imagina vocês, gurias. Pro Mateus lá na frente, depois dos 36. Não, tô brincando. Mas orar pela minha nora, cara. Vai ser bênção. Agora imagina vocês aí que estão quase amadurando. Ah, vou ter que começar a orar por namorado, eu acho. Sabe o que acontece se não orar por namorado? Aparece um caco. Boquinha carnuda. E aí, gatinha, qual é? Parte pra dentro aí. Ele parte, filha. Se tu não tá orando, ele parte, vai lá, faz a bagunça e aí? E aí? Aí depois tu tá choramingando aí. Ora, filha. Ora, filho. Ora. Não tem outro jeito, gente. É orar. Agora, não, eu vou usar Mary Kay. Usa, claro, usa. Fica ajeitadinha. Não adianta só orar também. Aí vai pro culto com uma camiseta de vereador. Pô, sacanagem. Ninguém tem camiseta de vereador, né? Sabe? Fazer essas coisas sem omitir aquelas, entendeu? Espere em Deus. Ora, jejua. Pô, vai pra dentro. Jesus, o namorado. Mas agora eu aconselhei um jovem senhor. Um jovem. Da minha idade é jovem pra caramba. Meu irmão, minha família acabou. Aprontei aí, cara, e foi pro barro. Eu falei o seguinte: quer tua família de volta? Ah, claro que eu quero. De volta pra Deus. Ele é a fonte, cara. Se tu não tiver legal com ele, tu vai continuar sofrendo. Então, jovem, quer uma esposa legal? Ora por ela. Senhor, abençoa a minha esposa. Se um dia tu me der uma, claro, porque pode ser que Deus não te dê uma esposa ou um esposo. Prepara para isso. Porque uma hora, eu orei como eu disse, Senhor, me manda para as nações, Senhor. E se não tiver um varãozinho orando para ir para as nações, tu vai para a nação sozinha, filho. Então, Senhor, manda eu e meu marido para as nações, glória a Deus. Ó, gente, de lá, gente, é muito bom casar, gente. Mulheres, vocês enlouquecem a gente, mas a gente gosta de vocês. Nossa, vocês são... tá louco. Minha esposa é maravilhosa. Não, vocês são demais. É uma É feliz era o Paulo. Eu vou dizer que às vezes tempo. Entendeu? Eu acho que... Paulo, velho. Não, é benção. Casar é benção demais, gente. A gente tá brincando, a gente brinca, mas a Bíblia diz, né? É melhor que sejam dois do que sejam um. Porque se um cair, outro levanta. E é bem assim no casamento, gente. Às vezes o cara tá pra baixão, chega lá assim, levanta, homem! Levanta, mulher! Aleluia! Xararara. Sabe? É bem assim, gente. É bem assim. Então, faça a sua parte. Torne-se alguém interessante. Apareça pro jogo. Tá? Fazer essas coisas sem tirar aquelas. Eu gostaria de dar um Ctrl+Z na minha sexualidade. Deus criou a nossa sexualidade para ser desfrutada da maneira correta. E qual é a maneira correta? Eu pensei que alguém ia dizer pra caramba. Casamento. Pra caramba. Olha só. Sentir desejo sexual é normal. Foi plantado por Deus. Gente, a gente tem que entender o seguinte. Que Deus, quando criou a gente, Ele não fez assim, ó. Ele não fez assim, ó. Criou o homem, tal. Aí foi criar o órgão. Satanás, vem cá. Cria aqui uma paradinha. Não, Deus não fez isso. A Bíblia diz que Ele nos criou. Ele colocou o desejo sexual na gente. Mas nós devemos subjugar nossa vontade sexual pelo Espírito Santo. A Bíblia diz. Isso é protetivo, né, Leandro? Como? Isso é protetivo, na verdade. O porquê de você aguardar, então,
É pra você não ficar se entregando pras pessoas e criar um Exato. vínculo além da... Tipo, Uma aliança, né? tipo, depois você te arrebenta e daí não sabe por quê. Tu leva aquilo pra tua vida, né? Tentação não é pecado. Levá-la adiante é. A primeira olhada não é pecado. A segunda é. Tá passando, olhou. Uou! Tá ligado? Aí sim, a primeira olhada, opa, beleza, uma mulher bonita, ok, vamos embora. Agora uma mulher bonita, glória. Não. Ok? Não aguenta? Tu não aguenta esses hormônios aí? Cara, vai correr, faz academia, compra um jogo de play novo, sei lá, cara, esmurra o seu corpo. O Paulo falou, eu esmurro meu corpo para que e submeto ele à escravidão, porque eu vindo a ensinar não venha eu ser condenado. Dá teu jeito. Eu tô pensando bobagem, banho frio, sei lá, pensa no Homer Simpson de biquíni. Faz alguma coisa. Olha só, aquele que anda em espírito não satisfaz os desejos da carne. Aquele que anda em espírito não satisfaz os desejos da carne. Então, encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Não é só assim, eu tenho o Espírito Santo. Vou fazer de novo aquela, como é que chama? Aquela dinâmica. Alguém tem dinheiro aí? Eu tenho. Tá, toma aqui. Quanto tem aí? Conta, por favor. 150. Não, com a voz do Silvio Santos, né? Eu não sei se... 150 reais. 150 reais. Aí eu pergunto, é um bom dinheiro? É dinheiro? Isso é dinheiro? É dinheiro ou não é? É dinheiro ou não é? Oi! É dinheiro. É. Ok. Tu pode comprar um carro com 150 reais? Não. E casar com 150 reais? Não. Para aquele casamento. Não. Aquele, sabe aquele que entra que nem a Lady de Winston. Tu pode comprar um violão Takamine com isso aí? Não. Tu pode levar a gente, todo mundo aqui para comer um rodízio de pizza lá em Campo Bom? Não, todo mundo. Todo mundo. Tá, mas é dinheiro ou não é? É. Agora me devolve meu dinheiro aqui. Agora quer o dinheiro do salsichão. A Rudy mandou. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho que editar isso aqui. Vamos lá. Para de rir. Volta pra dinâmica aqui do dinheiro da menina aqui. É meu? Vamos lá. Dinheiro. Ela tinha dinheiro? Tinha dinheiro. Só que com aquele dinheiro ela não conseguia fazer tanta coisa assim, mesmo sendo dinheiro. Com o Espírito Santo é parecido. Não basta, eu tenho o Espírito Santo, legal, joinha. Mas a Bíblia nos diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Não apenas ter o Espírito Santo. Todo mundo tem o Espírito Santo. Mas ser cheio do Espírito Santo é diferente. E quem é que nos enche? Deus. E quem é que nos mantém cheios? Nós. Nós nos mantemos cheios do Espírito Santo. Então, quer dar um Ctrl-Z na sua sexualidade? Encha-se do Espírito Santo. Ctrl-Z nas minhas escolhas erradas. Essa parte é muito interessante, irmãos. Existem alianças que precisam ser quebradas. Isso é muito importante. A gente brinca, a gente conversa e tal, mas essa é uma coisa muito interessante. Existem alianças que precisam ser quebradas. Alianças sexuais. Não, mas eu não fiz aliança nenhuma, eu fui lá e fiz sexo. Era isso. Criou-se uma aliança. Um pacto. Uma ligação de alma, como alguém pode dizer. Sabe? Houve acho que a lei fala isso, conjunção carnal. Houve uma aliança. Pactos. Envolvimentos com ocultismo. Não, mas eu nunca fui lá no Batuque. Nunca fui no Batuque. Mas tu já assistiu aquele filme legal sobre Tábua Ouija e achou interessante? Assistiu lá o não sei o que, da bruxa do 71 e achou legal tal. Sempre dá uma olhadinha no teu signo lá e tal. Cara, isso tudo aí é envolvimento com o ocultismo. Isso precisa ser quebrado, isso precisa ser rejeitado. Mas eu sou nova criatura. Claro que é. Se está em Cristo é nova criatura, certíssimo. Mas tem coisas que nós precisamos rejeitar. Portas que nós precisamos fechar.
E isso é muito importante. Um exemplo bem legal disso, e bem real, aqui de Nova Petrópolis há pouco tempo, conversando com um jovem, ele me falou que ele tentou se matar 3 vezes já. Aí conversa vai, conversa vem, e ele me falou que o pai ou o vô dele se mataram também. Olha aí. Parece uma coisa bem boba e parece uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando o pai ou o vô se enforcou, criou uma certa cadeia familiar. Uma legalidade, né? Que precisa ser rompida. O jovem já tentou tirar a vida 3 vezes. A vida dele está bem desgraçada, por assim dizer. É um pacto que precisa ser quebrado, é uma aliança que precisa ser desfeita. Não é nem uma bobagem, uma coisa, gente, muito espiritual. Existem coisas que precisam ser rompidas. Exatamente. E é a situação desse jovem. Exato. O diabo já tentou, por causa da aliança do passado, fazer com que ele se matasse 3 Sim. vezes e não conseguiu. Rompe, quebra. Exato. Para que isso não aconteça. Esse é o exemplo da família da Malise. Os pais dela se separaram. A irmã mais velha dela se separou. Dos 2 irmãos dela separaram. A outra irmã dela está praticamente separada. E Deus tentou nos separar também. Deus. Deus não permitiu que nós nos separássemos. Se dependesse das circunstâncias, ela estava casada com um homem bonito hoje. Mas Deus não permitiu, azar dela, sorte minha. Não, tô brincando, mas é isso, mano. É isso que o Jesus falou. O rapaz lá tinha tentado 3 vezes o suicídio. Gente, não é normal tentar suicídio, gente. Não é normal. Não é normal. E tem gente no meio cristão que só não pensa em suicídio seriamente porque sabe que não é da salvação. Tem. E eu conheço. Só não faz e não leva adiante porque sabe que perde a salvação. Senão já tinha... Entendendo? Tá. Então, essa questão de alianças, elas precisam ser quebradas. O que é uma aliança sexual? É o ato sexual em si, fora do casamento. Eu fui lá, nhanhei com a mocinha lá, mas não era casado. Criou-se um laço, nos 2 sentidos. Um laço sentimental e um laço do passarinheiro mesmo. Precisa ser rejeitado. Precisa ser quebrado isso. Deve ser muito importante. Pedir perdão e perdoar é colocar pessoas em liberdade, inclusive nós mesmos. Quando a gente não perdoa ou quando a gente não pede perdão, nós ficamos presos. Nós ficamos presos a essa pessoa. Pois não. Gente, ninguém está aqui para expor alguém. Eu tô. Tá? Mas se por algum motivo, alguma dessas coisas voltadas à aliança, alguma coisa tocar na tua mente, no teu coração, se tu tiver dúvida, chama o Leandro. Exatamente. Mas é uma menina, eu não quero falar para o Leandro muito bocudo. Tranquilo. Só pega o Mateus e a Marisa, vamos lá no meio do mato conversar e tu. Só pelo fato de tu, com a tua boca, tu confessar para uma pessoa compromissada com Deus. Não, eu vou ali na água, eu vou ali e falar com aquele velhinho. Vou vencer, eu quero fechar um negócio. Vou abrir minha vida pra ti, meu. Pode falar. Cara, foi pro bar. Amanhã tá no diário. Chama alguém compromissado com Deus. A Bíblia nos diz lá que nós, no caso de pecado, por exemplo, que confessem os pecados uns para os outros para que sejais sarados, curados. Jesus já perdoou, claro, mas isso fica martelando. Tem que botar para fora, velho. Tem que botar para fora. Mas tem que ter aquele negócio. Poxa, a minha mãe, eu fiz algo para minha mãe, só que ela não sabe. Um exemplo. Mas Jesus já me perdoou, mas isso me martela ainda. Cara, Rodolfo, vem cá que eu falo um negócio pra ti. Eu quero confessar pra ti o meu pecado. Porque eu vou lá falar pra mãe dela, eu não sabia disso, não tem que morre. Sabe, gente? Não é muito sério isso. Não é também, não, beleza, eu posso aprontar, depois eu só aprontei pra Elissa, agora só conto a Betina, tá tudo certo. Não é isso. Não é isso.
Isso aí já é fazer Deus de bobo. A questão de cura, de sarar. Pedir perdão e perdoar. E que nem eu falei aquele dia, perdoar não é aquele negócio, eu te perdoo, mas ó, tu lá é o cara. Imagina se Jesus faz isso. Aí chega na hora, é um gatinho. Chega na hora de ir pro céu, chega no céu, Jesus! Aí Jesus dá um abraço, ô Leandro, que bom que tu tá aqui, cara. Mas assim, ó, eu te perdoei, velho, mas ó, nada pessoal, mas eu caio, tu lá, vai pro inferno, tá? E se Jesus faz isso? E a gente faz isso. Não, ó, eu te perdoo, tá? Mas ó, não tem mais jeito de a gente conviver. Tá errado. E ainda nesse versículo que nós lemos aí de Jeremias, ele fala assim, ó, que o oleiro fazia o vaso, novamente, de acordo com a sua vontade. Olha só o que diz lá em Jeremias 29:11. Bem, sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Deus sempre age a seu favor. Ele nunca te sacaneia. Se ele te quebra, é para fazer muito melhor. Aprendamos isso. Nesse caso que eu estava conversando com esse rapaz, eu falei, cara, aproveita que rachou, quebra tudo. Quebra esse vaso tudo e faz tudo de novo. Já se arrebentou, velho. Agora é a hora de crescimento. Pega isso e transforma em bênção para a tua vida. Olha o que diz lá em Romanos 12:2. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ou ao contrário. Boa, agradável e perfeita. Então, a Bíblia também nos diz que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. As coisas boas cooperam. Não. Muitas vezes algo que aconteceu que me machucou, que me magoou, que me fez mal, isso vai cooperar para que seja bênção na minha vida. Entendeu? Então, a vontade de Deus, ela nem sempre é o que a gente gostaria, mas é o que a gente precisa. E por final ele fala assim, ó, será que eu não posso agir assim com vocês? Ou seja, será que eu não posso fazer a mesma coisa que eu fiz com esse vaso com vocês? Aí eu pergunto para vocês, que tal tudo zerinho? Imagina, zerar tudo isso. Você aceitaria uma nova oportunidade de uma vida nova? 2 Coríntios 5,17 diz assim, ó, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, não é aquele que uma vez aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se batizou e era isso? Não, está. Esse verbo está no presente. Aquele que está vivendo com Cristo. Não é? Então quer dizer aquele que não erra, aquele que não faz. Não, não é isso. É aquele que depende do Senhor para tudo, que entende que a sua carne só pede coisa que não presta e que Deus, Ele é tudo. Isso está em Cristo. E para terminar, Isaías 61:7 diz assim, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Sabe, mas eu, por vezes, assim, já pensei, sabe, poxa, por que tanta coisa aconteceu já comigo? Pai, a Marisa conversamos hoje, né? Cara, quanta coisa já aconteceu com a gente. A gente tem 34 anos. Ela nem parece ter 34 anos, ela tem 22. Mas a gente... Aconteceu coisa demais, gente. Assim, se a gente começar, a gente sentar, vamos sentar e falar nossa vida agora, gente. Pega uma pipoca que a história é longa. Sabe? Aconteceu coisa demais com a gente. Em tudo, a gente olhando para trás hoje, em tudo a gente vê a mão de Deus. Em tudo, tudo, tudo. Mas as coisas ruins, nos erros, naquilo, em tudo Deus fez alguma coisa. Literalmente. Vamos começar de novo, gente. Estar em Cristo, como repito, não é uma oração feita anos atrás. Estar em Cristo é algo diário. A Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A Bíblia também diz que hoje é dia de salvação. Mas eu já estou na igreja há 24 anos e olha que eu só tenho 23 anos. Não tem nada a ver, gente. Tempo de igreja é respeitável, claro. Mas não salva ninguém. Aceitar Cristo não é aquela oraçãozinha.
Não. É uma caminhada. Eu acho que o aceitar a Cristo, a gente fala isso para Ele com os nossos atos. É a caminhada, que a mais falou. É diário. É diário. É os processos que levam ao evento. As coisinhas que vão acontecendo na nossa vida, no nosso andar com Cristo, que vão acabar com a nossa ida para o céu para morar com Ele. Vamos colocar de pé?